Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 13, de 30 de junho de 1935, uma oportunidade atual. 1 Coríntios capítulo 9, versos 1 a 14. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não viu eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós poder de comer e de beber? Não temos nós poder de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos poder de não trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto, segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que trilha deve trilhar com a esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste poder, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram as coisas sagradas comem do sagrado? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Texto áureo. Faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá alegremente. 2 Coríntios 9, verso 7. Resumo da lição. A defesa de Paulo, versos 1 a 3. O direito de Paulo, versos 4 a 11. O sacrifício de Paulo, verso 12. O sustento dos trabalhadores evangélicos, versos 13 e 14. O mundo é ingrato, e até os crentes o são, muitas vezes carnais. Os crentes em Corinto disseram que Paulo era forte nas suas cartas, mas fraco na presença. Nós não devemos esperar grandes coisas neste mundo. Cristo tinha apenas um apóstolo consigo no Gólgota e algumas mulheres. Paulo disse: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Paulo, que tinha ganho milhares de almas na sua vida, foi abandonado de todos na hora da prova. O Senhor, porém, o assistiu. Por muitas vezes o apóstolo sentiu necessidade de se defender a respeito do seu ministério. Muitos acharam que os trabalhadores do Evangelho nada precisam e nem tinham direito de comer. Paulo, porém, mostrou os direitos aos coríntios. Paulo passou fome muitas vezes, mas disse que tinha direito de comer. Ele não possuía esposa, mas tinha direito de tê-la, como também a teve Pedro e mais outros dos trabalhadores. Ele, às vezes, trabalhava com as mãos para manter a sua vida material. Todavia, não era obrigado a fazer isso. Paulo tinha direito, segundo a palavra de Deus, de estar livre da vida material, mas muitas vezes se sacrificava e não usava o seu direito, mas trabalhava tanto com as mãos como no Evangelho. Nenhum pregador deve esquivar de deixar os seus direitos, se for preciso, pegar qualquer serviço para ganhar o pão. Digo, mais uma vez, se for necessário. E muitas vezes o pregador ganha mais almas para Cristo quando tira o colarinho e trabalha junto com os simples uns dias, do que no púlpito. Porque quando os homens veem que o pregador sabe fazer mais alguma coisa do que pregar, eles aceitam também mais tarde a sua mensagem. A palavra de Deus nos mostra com clareza que a regra é esta. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. No antigo pacto, o povo de Israel deu o dízimo aos levitas que cuidavam do tabernáculo e depois os levitas davam também o dízimo ao Senhor. Quando o Espírito Santo dirige uma igreja, então cada um sente o seu dever e tudo corre muito bem segundo a vontade do Senhor.
Deus nos guarde de ficarmos tão ocupados pelos cuidados desta vida, a ponto de nos esquecermos de evangelizar o mundo, deixando assim de cumprir o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo pregar evangelho a toda criatura. Marcos 16:16.